Amém, irmãos? Chegamos a mais um domingo, na semana 3 deste alimento diário. O versículo proposto para hoje fica em 1 Pedro 2,5 e diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O título de hoje é Jesus, a pedra angular e a igreja edificada. Então, a semana toda até esse momento, nós vimos que o alimento diário falou sobre edificação. O assunto dessa semana é a edificação da igreja, E ele já começa falando de hoje que sem edificação não há reino. Sem edificação, Cristo não pode voltar. Sem edificação, a vontade de Deus não é feita. E tudo gira em torno da edificação da igreja. Mas não há edificação da igreja sem a pedra angular, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, tem uma passagem, um versículo bíblico que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então, Jesus fez o quê? Já que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele nos resgatou, nós os gentios, das ruas, e ele nos colocou em sua casa, e ele fez de nós pedras vivas para edificação. Então, nós não somos pedras mortas, nós somos pedras vivas, e estamos sendo edificados, casa espiritual. Isso é maravilhoso demais, porque Jesus, ele em si é tudo. Ele poderia fazer tudo sozinho se ele quisesse, mas ele sempre quis compartilhar a sua história, ele sempre quis ter comunhão, ele sempre quis ter alguém, que pudesse compartilhar todas as coisas, e ele nos escolheu para isso, inclusive para essa obra maravilhosa de edificação, Esse dia de domingo hoje, estava lendo, e é um dia que tem bastante informação, se os irmãos acompanharam aí. Então, eu peguei 3 pontos principais. O primeiro, que o Senhor é a pedra angular, ele é o fundamento, e ele foi rejeitado pelo seu povo. O segundo é que nós somos pedras vivas para edificação. E o terceiro é que Cristo e os seus vencedores derrotarão o anticristo e as nações que se unirem a Satanás. Então tem uma pergunta aqui hoje muito interessante, que é: qual a relação entre a pedra angular, a igreja edificada e o reino? Então, resumindo o dia de hoje, a pedra angular é Jesus, a igreja edificada são os vencedores e o reino é o governo de Deus que vai encher toda a terra por meio de Cristo e seus vencedores. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos de maneira assim bem sucinta, para fechar essa semana sobre edificação. O Senhor tem trabalhado em nós ao longo dos anos da nossa vida, Ele tem nos edificado, Ele nos fez pedras vivas para edificação, Ele nos tem capacitado a esta obra, e o que nós podemos fazer é ser muito gratos ao Senhor, amá-lo mais e assim, cooperar com Ele o máximo que nós pudermos. Amém, irmãos? Todos tenham um excelente domingo. Jesus é o Senhor.